Meus irmãos, eu quero repartir com vocês uma palavra que está em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26 ao 38. Por favor, meninos, por favor. No sexto, quem não trouxe Bíblia, tem Bíblia agora nos aplicativos agora, né? Se você não trouxe, está aqui na projeção aqui. No sexto mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. Pode passar, pode ir adiante. A uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus, escolhida por Deus. Que maravilha, né? Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Amém? Tem o 38. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Aleluia. Então o anjo a deixou. Aleluia. Glória a Deus. Louvamos o teu nome, Jesus, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esta manhã, esse dia, essa data tão especial também dos Dias das Mães. Nós celebramos o teu nome por todas as mães aqui presencial e as mães também que estão online. Celebramos no nome de Jesus. Eu dei um tema para essa ministração, ela está um pouco descontextualizada do tema que nós estamos ministrando para esse mês. Esse mês nós estamos falando dos dons, ou esta estação, nós estamos falando dos dons do Espírito Santo, mas de uma certa forma ser mãe também é um dom. Cadê as mulheres, gente? Jesus, eu vou repetir, talvez você não entendeu, tá? Está dormindo ainda, não acordou, né? Ser mãe também é um dom. Amém? Ser mãe também é um dom. E aí nós queremos falar 5 lições de Maria, mãe de Jesus, que nos inspira, não somente as mães que estão aqui, mas inspira também a igreja. E o tema que eu quero dar nesta manhã é: Maria, adorada ou reverenciada? O que nós fazemos com Maria? Adoramos ou reverenciamos? Reverenciamos, porque uma boa parte da igreja sabe que não é para adorar Maria, mas também não reverencia Maria, porque tem medo de que sua reverência se torne em adoração, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. A reverência é uma dignidade que a gente olha na pessoa e as qualidades que a pessoa tem, e a gente diz assim: puxa vida, que pessoa sábia, que pessoa boa, que pessoa digna. Então Maria foi uma mulher reverenciada.
mas por causa disso, a gente deixa Maria de lado. E tantas coisas, irmãos, que eu já ouvi falar de Maria, tantas baboseiras que eu já vi falar de Maria, tantas coisas, somente por causa do processo de idolatria, as pessoas terminam também esquecendo de Maria. Mas eu quero falar para você, para as mães que estão aqui, para esta igreja, que Maria, ela aguardava uma promessa divina, e a promessa divina era de gerar um filho, e não era gerar um filho a partir da coabitação de José e Maria. O filho que ela iria ter, ia ser gerado do doce e amado Espírito Santo. Com certeza, Maria era igual a qualquer mãe. Maria era igual a qualquer mãe. Nós não devemos adorar nem idolatrar Maria, mas devemos reverenciá-la. E em seu ministério, ela atuou no ministério de mãe. Escuta, existe um ministério chamado ministério de mãe. Ser mãe é um ministério. E você sabe disso, você que está aqui, que é mãe. Ser mãe é um ministério. Mas além de ser mãe, ela também era esposa. E ela tinha muitas obrigações na cultura judaica. Maria, uma mulher, tinha muitas obrigações na cultura judaica, meus amados. E aí, como ela era mãe como qualquer outra, eu acredito também que Maria tinha as mesmas frases que muitas mães têm. Com certeza absoluta, Jesus saía do quarto e ele esquecia de apagar a luz, e Jesus dizia: vai apagar a luz, Jesus? Está pensando que eu sou sócia da Enel? Talvez Jesus disse: ô mãe, me dá um dinheirinho ali para eu comprar um chiclete ali, uma bala, alguma coisa assim. Aí Maria respondia: tu acha que dinheiro está dando em árvore, menino? Talvez Jesus chegou para Maria e disse: mãe, ô mãe, eu queria ir ali na esquina, ali, brincar com os meninos ali, tá? Jesus, você não vai, Jesus. Mas mãe, todo mundo vai. Qual é a resposta? Você não é todo mundo. Talvez Jesus, ali brincando, esquecia os brinquedos na sala, ali ia embora, e não queria guardar os brinquedos. E aí Maria dizia: Jesus, guarda os brinquedos, senão eu vou jogar tudo no lixo. Jesus foi lá pegar a bermuda dele: ô mãe, eu vou jogar uma bolinha ali, e tem uns amigos meus, tal, eu vou lá pegar uma bermuda. E Jesus vai lá no guarda-roupa e diz: mãe, ô mãe, onde é que está a bermuda, mãe? Menino, está aí, menino, do lado direito, você não está vendo não? Oh, não estou vendo não, mãe, já procurei no guarda-roupa inteiro. Menino, se eu vou te falar uma coisa, se eu for aí e encontrar, eu esfrego na sua cara. Jesus estava passando no Largo 13 de Maio, perto do Armarinho Fernandes, e aí Maria resolveu entrar. Quando Maria resolveu entrar, Jesus viu um patinete e disse: mãe, olha o patinete aqui, é desse que eu quero, os meninos estão tudo andando de patinete, quando a gente voltar a gente compra. Aquilo era para enganar você, sabia? Porque você não voltava mais. De repente, Judas, Jesus e Tiago pegou uma briga lá, os três lá, e Jesus deu uns petelecos nos irmãos, os irmãos deram um peteleco em Jesus, e aí Maria disse: os três para cá, se abraça um outro e pede desculpa.
Talvez Jesus deu um trabalhozinho assim, fez umas carinhas assim para Maria, e aí ela disse: você vai ver quando você tiver filho. Quando você tiver filho, você vai entender tudo isso. De repente, José não ligou para nada, a bagunça na cozinha, ninguém lavou prato, ninguém lavou nada, a casa suja, ela varrendo tudo, e aí ela disse bem alto: eu sou escrava dessa casa mesmo. Foi só Maria que falava ou você também falava? Ou fala? E aí tem o jogo barato do sentimentalismo de mãe. Vocês vão ver. Depois que eu morrer, todo mundo vai me dar valor. Quem já falou isso? Quem é mãe já falou isso? Maria ainda era uma menina quando foi chamada para tão nobre missão. Porém, ela se colocou submissa à vontade de Deus, mostrando o quanto confiava e amava ao Senhor. Ela não pensou o que poderia acontecer com sua reputação, mas se entregou totalmente aos planos de Deus. Acredita-se que quando Maria foi prometida a José, ela tinha aproximadamente 12 anos de idade. Porque 12 anos de idade, na cultura judaica daquela época, a menina tinha uma responsabilidade muito grande. Praticamente uma criança. Mas tinha escuta, 12 anos de idade. 12 anos de idade, irmãos. Maria foi prometida a José. E acredita-se também que entre 12 e 14 anos, aproximadamente de 12,5 a 13 anos, o anjo apareceu para ela, e que por volta dos 14 anos, Maria teve Jesus. Portanto, eu quero repartir com vocês nesta manhã 5 lições que aprendemos de Maria como mãe. O que ela nos inspira, o que ela nos ensina como mãe. Em primeiro lugar, Maria, mãe de Jesus, nos ensina a confiar em Deus. A gravidez para Maria era mais do que assustadora. Afinal de contas, era uma menina de 12 para 13 anos. Não tinha ainda nenhuma formação completa. Ela foi prometida a José com aproximadamente 12 anos de idade. A Bíblia não diz, não fala a idade de Maria. Porém, quando nós estudamos os apócrifos, a cultura judaica, as meninas eram prometidas a partir dos 12 anos de idade e logo cedo casavam. Quando o anjo apareceu a ela com a promessa de gravidez, ela não tinha nem noção do que estava para acontecer. Lucas 26 ao 38, o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você achou graça diante de Deus. Você vai conceber e dar à luz um filho, e você deve chamá-lo de Jesus. Como será isso? Ela perguntou ao anjo. Já que sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Assim, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Maria sabia o custo de ser mãe solteira. Ela arriscou perder o homem que amava, a reputação que guardava até o momento, até mesmo, melhor dizendo, uma execução cruciante de apedrejamento. Maria aceitou os riscos do chamado de Deus, pois ela acreditava que Deus seria um pai para seu filho. Ela, portanto, nos inspira, não somente as mães e as mulheres que estão nesta manhã, ela nos inspira a confiar em Deus, sendo obediente ao seu tempo e ao plano perfeito de sua vontade.
Você está pensando que Maria tinha o mesmo entendimento que você tem, que nós temos? Claro que não. Uma menina, 12 anos de idade aproximadamente. Além de tudo, irmãos, o que o anjo disse para ela é que a concepção não era uma concepção carnal. A concepção da geração do Filho de Deus, o Filho de Deus iria ser gerado no ventre dela a partir do momento da criação do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre a vida dela. Foi o Espírito Santo que fecundou Jesus no ventre de Maria. E era somente isso? Claro que não, porque era uma menina, irmãos, que zelava por sua reputação. 12 anos de idade. Maria estava prestes a sofrer até um apedrejamento. Porque quem era que iria acreditar que aquele bebê que estava sendo gerado no ventre de Maria era de uma concepção do Espírito Santo? Até que fosse provado, irmãos. A primeira coisa que José fez foi José deixou ela secretamente, porque amava tanto ela, não queria de forma nenhuma nenhum falatório em relação a ela. Até que o anjo apareceu para ele e disse: não faça isso, porque o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. O Salvador virá dela. Deus achou graça, irmãos, na vida de Maria, uma menina de 12 anos de idade, mas prontamente e de uma maneira toda especial se dispôs a ouvir a voz de Deus, mas não somente ouvir a sua voz, mas fazer a sua plena vontade. Então Maria nos ensina, nos inspira a confiar em Deus. Depois ela também nos inspira a não estarmos sozinhos em meio às adversidades. Estava falando para os meus irmãos ali do Jardim Souza: não ande sozinho. Ninguém nesta casa só anda sozinho quem quer. Quem quer anda sozinho, além de andar sozinho, está em desobediência. Por quê? Porque o parâmetro e o alinhamento desta casa é que todo mundo seja acompanhado. Acompanhado dentro de uma live, acompanhado dentro de um ministério, acompanhado por um pastor, acompanhado por um líder de live, acompanhado por um líder, por um bispo. Nós precisamos, e Maria também, irmãos, no momento da promessa, ela não andou sozinha, e eu vou lhe mostrar isso. As pessoas muitas vezes não percebem que quando o anjo veio a Maria e lhe contou sobre a gravidez de Isabel na mesma época, Lucas 1,36, até mesmo Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Maria imediatamente foi visitar sua prima Isabel, quando Gabriel desapareceu. Que segurança e encorajamento Isabel deu a Maria em Lucas capítulo de número 41 e versículo de número, capítulo 1, versículo de número 41 ao 45. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Ela exclamou: que bom, que maravilha, porque ela foi para a casa de sua parente, ela foi para a casa de Isabel, e no momento que Isabel recebe Maria, ela estava cheia do Espírito Santo. Irmãos, que maravilha é ser acompanhado e norteado por alguém que é cheio do Espírito Santo. Não caminhe sozinho, não ande sozinho. Aí diz o texto: 3 meses de gravidez, o encorajamento de Isabel sustentou Maria e a manteve focada na promessa de Deus. O encorajamento nos mantém focado na promessa de Deus. Eu recebo o encorajamento. Quando eu recebi aquela palavra no meu WhatsApp da Cláudia, foi um encorajamento para mim, porque eu também sou ser humano. Por ser pastor e ser bispo, eu não sou melhor do que ninguém, então eu também necessito de encorajamento. Eu necessito que alguém diga: Deus é contigo, meu bispo, Deus é contigo, eu estou orando por ti, eu estou orando por tua casa. Mas às vezes, meus irmãos, nós queremos tanto
Queremos tanto das pessoas, mas não temos um segundo para se dispor, orar e pelo menos trazer uma palavra de encorajamento para as pessoas. Então ela ficou cheia do Espírito Santo e foi encorajada para aquilo, aleluia. O encorajamento de Isabel sustentou Maria e manteve focada. Aqui nesta casa, o que mais trabalhamos é encorajamento, mães e filhos, conexão de casais, bem casados, conexão kids, trabalhando com crianças, discipulado, life group, conexão de mulheres e por aí vai. Posso concordar com você sobre muitas coisas que nos que falta nesta casa, mas tenho certeza absoluta que cumprimos o dever de encorajar os nossos filhos, porque encorajar os pais habilita os filhos para a eternidade. Encorajar os pais habilita os filhos para a eternidade. Terceiro, devemos confiar os nossos filhos ao Senhor Deus. Testemunhamos um episódio revelador entre Maria e o seu filho, quando ela perde Jesus enquanto viajava. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, eles o encontraram no pátio do templo, sentado entre os professores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviram ficaram maravilhados com sua compreensão e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram surpresos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos tratou assim? Está escrito, meus amados, seu pai e eu estamos procurando ansiosamente por você. Por que você está procurando por mim? Disse Jesus. Você não sabia que eu tinha que estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele estava dizendo a eles. Então desceu com eles a Nazaré e lhes foi obediente, mas sua mãe guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Observe que Maria e José procuraram freneticamente por Jesus. Eles se sentiram maus por terem perdido Jesus na festa. A resposta de Jesus não os tranquilizou. No entanto, Maria ponderou as palavras de Jesus. Ela confiou seu filho a Deus para realizar o seu propósito. É assim que devemos fazer. Às vezes, na caminhada da vida cristã, os filhos podem até se perder, mas assim como Maria, confiemos, porque Deus não nos deu filhos para a perdição. Nossos filhos têm um propósito de Deus. Amém? Quando alguma família estiver enfrentando dificuldade na igreja ou em qualquer outro lugar, não aponte o seu dedo não, irmão. Tenha misericórdia dos filhos dos outros. Tenha misericórdia dos pais. Porque hoje pode ser o filho dele, amanhã pode ser o seu. Encorajar o seu filho é extremamente importante, mas tem algo aqui muito importante também. É que o texto diz que Jesus foi obediente a eles em tudo. Mesmo aquela resposta de Jesus parece ser uma resposta grosseira, mas na realidade não foi. O que Jesus estava fazendo no meio dos doutores, ele estava aprendendo no meio dos doutores, aprendendo, fazendo perguntas e também respondendo perguntas, e os doutores da lei estavam extremamente impactados com Jesus. Mas o final do texto diz que Jesus foi obediente a eles em tudo. Meus irmãos, filhos que estão aqui, porque hoje existe uma certa independência que este mundo está gerando em nossos filhos.
Hoje, irmãos, o mundo está gerando uma falsa independência dos nossos filhos. E às vezes, os conselhos e as orientações dos pais, os filhos acham que não tem valor. Entre pelo caminho da desobediência, ou melhor dizendo, da obediência nesta manhã. Obedeça aos seus pais, obedeça aos seus tutores, obedeçam àqueles que Deus colocou para liberar toda sorte de bênção sobre a sua vida. Jovens e adolescentes que estão aqui nesta manhã, pais que estão aqui, filhos que estão aqui, obedecemos aos nossos pais, e afinal de contas, temos um Pai Supremo que devemos obedecer a Ele em todas as coisas. Quarto, Maria nos ensina como mãe a acreditar no ministério dos nossos filhos, assim como ela acreditou até o fim do ministério de Jesus. Ela aguardava tudo, guardava, melhor dizendo, tudo em seu coração. E Maria, às vezes, tentou impulsionar o ministério de Jesus antes do tempo. Na festa de Caná da Galileia, Maria estava tão impactada com o ministério de Jesus, que aí, ela de uma certa forma se precipitou, e falou para Jesus começar a operar os seus milagres, porque ela já sabia do seu destino. E Jesus deu uma resposta para ela. Quando acabou o vinho, sua mãe lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus disse para ela: mulher, por que me envolves? Jesus respondeu: minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos seus servos: fazei tudo o quanto ele vos disser. Ela também estava ansiosa para que Jesus realizasse um milagre, porque as pessoas poderiam acusá-la de um filho ilegítimo. Tenho certeza de que Maria pensou que Jesus ou melhor dizendo, que Maria pensou que estava ajudando Jesus. Ela queria, aleluia, provar o poder de seu filho e limpar o seu nome. Mas a natureza superprotetora de Maria como mãe poderia ter prejudicado tudo. Marcos 3, 20 ao 21 descreve o momento em que a mãe e os irmãos de Jesus queriam tirar Jesus de seu ministério. Eles pensaram que ele tinha ido ao fundo do poço. Então Jesus entrou em uma casa. Novamente a multidão se reuniu, de modo que os seus discípulos não puderam nem comer. Quando sua família soube que ele estavam lá, foram lá e até chamaram o próprio Jesus de louco. Maria estava preocupada, mas quantas pessoas doentes e feridas teriam perdido o toque da cura de Jesus, se ele tivesse seguido Maria e os seus irmãos para casa. O plano de Deus, meus irmãos, é diferente. Jesus fez e disse o que Maria não esperava. Ele era o Messias, esperado pela nação de Israel e por tanto tempo. Não podemos forçar os nossos filhos no nosso molde. Deus chama nossos filhos de maneira única. O seu plano é bem melhor. O plano de Deus é bem melhor do que o seu para seus filhos. Eu vou repetir isso, levante suas mãos e receba essa palavra. Os planos que Deus tem são melhores e maiores do que os seus para os seus filhos. Pode até não estar aparecendo por enquanto, mas ele se revelará. E o plano de Deus se cumprirá em sua casa. Não se precipite. Não tente moldar os seus filhos a você. Ensine somente a eles a amar a Deus como Maria ensinou. E Deus se encarrega do resto. Aleluia. 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 Quinto, Maria, mãe de Jesus, nos ensina
a sermos fortes em meio ao sofrimento dos nossos filhos. A estrada que Jesus andou levaria a uma cruz sangrenta. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe Maria, está escrito em João 19, 25 ao 27. Maria, esposa de Cleófas, Maria Madalena e outras mulheres. Quando Jesus viu sua mãe, ele estava pendurado no madeiro. Ele estava agonizando no madeiro. Mas quando ele viu sua mãe, e ali o discípulo que ele amava, bem pertinho dela, ele disse: mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Maria sabia que o seu chamado, ou que o chamado de Jesus, ela provavelmente lhe ensinou sobre o salmo da cruz, que foi o salmo de número 22, enquanto ele estava sentado ao seu colo. Ela se lembrou das palavras de Gabriel, a estrela, o presente de mirra dos sábios, as profecias de Simeão e de Ana. Maria assistiu horrorizada Jesus pendurado, suspenso entre o céu e a terra. Quem é mãe deve entender como foi difícil para Maria ver sua criança, o seu bebê, aquela criancinha inocente, agora que se transformou em um homem, que se transformou para o seu propósito. Ela conhecia o destino do seu filho, ela conhecia para onde o seu filho ia, ela entendia onde que o seu filho estava. Mas eu também tenho certeza absoluta que Maria esperava outra maneira de Deus salvar o seu povo, a não ser pela cruz de Cristo. O sofrimento dele era o dela também, pois nenhuma mãe quer ver os seus filhos sofrerem. Mas ela foi forte, pois sabia que o sofrimento de Jesus, ela sabia que o sofrimento de seu filho traria a minha vida e a sua vida. Nós, eternos pecadores, aquele momento da crucificação iria gerar a vida eterna para toda a humanidade. Aleluia. Você está aqui porque uma mãe suportou as dores de ver o seu filho sendo crucificado. Eu e você, nós estamos aqui porque uma mãe entendeu, uma mulher chamada Maria, agora já adulta, ela entendia, ela sabia muito bem qual era o propósito de seu filho, até porque as profecias bíblicas, as palavras bíblicas estavam de uma maneira poderosa, apontando que Jesus era o Cristo. Aleluia, glória a Deus. Eu quero, nesta manhã, concluir da seguinte forma: as lições que Maria, mãe de Jesus, deixa para nós, especialmente para as mulheres e as mães deste lugar, é que Maria, ela não é adorada por esta igreja. Maria, ela não é adorada por nós. Nós não adoramos Maria, nós não veneramos Maria, mas Maria continua sendo um símbolo de inspiração para a igreja. Uma mãe de fé, uma mãe dedicada, uma mãe paciente e, acima de tudo, uma mãe de oração. Porque não adianta ser uma mãe de fé, não adianta ser uma mãe paciente, mas, queridos, a finalização e a concretização do seu ministério como mãe é que ela continuou orando e sendo agraciada. Maria, nesta hora, nesse exato momento, não está intercedendo por mim e por você. Ela não está ao lado de Jesus, ela está aguardando o toque da trombeta,
o arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão, e ela será ressuscitada para receber o seu galardão. Aleluia. Quero inspirar você, mãe, quero inspirar você, igreja de Cristo, nesta manhã. Seja paciente, seja uma mulher inspiradora, abra sua boca para abençoar os seus filhos, não chame os seus filhos de trastes, de burro, não fale palavras que agridem a moral do seu filho, traga palavra de bênção. Bispo, mas eu não vejo, aleluia, mas traga a palavra como Maria disse, aleluia. Faça de mim a tua serva, e que se cumpra a tua vontade em minha vida, aleluia, glória a Deus. Qual é o filho que não dá trabalho, irmãos? Qual? Seus filhos podem dar trabalho, as minhas também, mas não esqueça, você também deu trabalho, todos nós damos trabalho, e mesmo assim, o Senhor morreu em morte de cruz, para salvar a minha vida e a sua vida. Fique de pé. Maria, adorada ou reverenciada? Maria, reverenciada.